Olá, aqui é o Ricardo Novaes, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto muito interessante que é o fanatismo religioso. É claro que eu não sou contra a religião, até porque eu tenho a minha, e hoje eu vou falar do fanatismo, porque é claro que a gente já viu, né, pessoas que exaltam demais, às vezes a sua religião, descartando todas as outras, ou pessoas que exaltam pessoas dentro da religião como se elas fossem semideuses, mesmo a pessoa racionalmente sabendo que não é. Isso que é mais interessante. Não se trata de pessoas burras, não se trata de pessoas assim intelectualmente limitadas, necessariamente, algumas vezes pode até ser que seja o caso, mas não é disso que eu estou falando. O que acontece é que existe um fenômeno muito forte por trás disso e que, se a gente não tiver consciência dele, a gente realmente está sujeito a virar uma presa fácil do fanatismo religioso, mesmo a gente achando que não. Se a gente estiver num momento de fragilidade e não entender isso que eu vou falar agora, está sujeito. Então, o que é o mecanismo por trás disso? Acontece que, quando a gente nasce numa família, existe um fenômeno muito natural, que é o fenômeno da gente querer pertencer a esse grupo familiar. Essa é a primeira lei sistêmica e ela tem uma força que não deve ser subestimada. A nossa sensação de pertencimento ou de exclusão é o que dita grande parte das nossas ações, palavras, atos, pensamentos. E isso orienta muitas vezes aquilo que nós queremos alcançar na vida. Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes as pessoas têm questões não resolvidas na família, valores que ela busca por conta da família, por fidelidade, por amor, por querer, vamos dizer assim, andar na linha de pertencimento da família dela. E quando ela não tem isso bem resolvido e ela está buscando o pai e a mãe, porque dentro de nós existe uma criança de 5 anos, muitas vezes, e essa criança, muitas vezes não, existe isso dentro de cada um, mas muitas vezes as pessoas não têm isso bem resolvido, o caminho com os pais, e eles vão buscar em várias instâncias o pai ou a mãe. Então, por exemplo, pensa comigo aqui, a pessoa vai para a escola, está sujeito a projetar no professor a figura do pai. E se o professor não tomar cuidado, ele também aceita esse lugar. Então olha o que acontece. O aluno faz algo que se chama transferência. Ele transfere para o professor o lugar do pai. E o professor, se ele quiser tratar o aluno como filhinho, querendo resolver a vida dele, ele está fazendo uma coisa chamada contratransferência. E a mesma coisa acontece nas religiões. Quando as pessoas não estão bem resolvidas, elas, na verdade, inconscientemente vão atrás de uma religião buscando papai e não o pai superior. Olha que diferença incrível. Vão buscando o papai e não o pai superior. E com isso, quando eles encontram um mestre, um pastor, um padre, um guia espiritual, um padre santo, seja lá o que for, uma pessoa de autoridade dentro dessa religião, é muito fácil, mas muito fácil mesmo, de haver essa transferência. E muitas vezes, as pessoas que têm uma visão muito também endeusadas da própria religião, às vezes exagerada, né? Muitas vezes o próprio pastor tem isso, o próprio líder religioso. Eu não estou pegando no pé dos pastores, das igrejas XYZ, não. O próprio líder religioso, ele está sujeito a ter também essa visão, então ele aceita essa ideia de que ele pode resolver, de que a religião dele pode resolver a vida das pessoas. E tem uma coisa que religião nenhuma faz, que é tirar o livre-arbítrio, a responsabilidade das pessoas. Isso é muito importante que esteja claro na cabeça de cada um. Então, quando a pessoa não tem claro para ela essa questão de que ele está buscando o pai, e ele começa a entrar nessa questão da transferência com o líder religioso, é que inicia um ciclo que vai levar ao fanatismo religioso, né? Então, olha que interessante, é muito legal a gente poder parar para pensar o seguinte: aceitação de quem foi meu pai, esse foi o melhor pai que eu tive. Não interessa nem se ele esteve ausente na minha vida. É o pai que eu precisava ter, eu vim para a Terra para ter esse pai. A minha mãe também. Olha que gratidão, passei 9 meses no ventre dela e nasci, e ela me deu todas essas coisas, fez tantos sacrifícios. Uma gratidão, essa foi a mamãe certa para mim. Esse é um trabalho que nós podemos fazer sozinhos ou através de uma terapia de constelação familiar. O importante é a gente reconhecer essa verdade. Nós tivemos os pais certos para nós. Quando a gente reconhece isso de uma maneira verdadeira, e que isso não é algo que demanda muito tempo, esforço, nada disso. É apenas
uma simples tomada de consciência de quem é o pai e quem é a mãe da gente, como que nós podemos ter gratidão por eles, ao invés de julgamento, sabe? Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente coloca isso no seu lugar, a gente se assenta, isso dá um conforto existencial. E naturalmente, ao fazer esse trabalho, você para de buscar o seu pai ou a sua mãe em líderes, seja lá qual for. Então, por exemplo, uma transferência que existe muito é com o terapeuta. O terapeuta, muitas vezes, já tem história sobre isso. Ele se apaixona, aliás, muitas vezes o próprio paciente se apaixona pelo terapeuta. Se o terapeuta não tomar cuidado, ele cai na cilada também, por essa transferência. Então, com um líder religioso, isso acontece muito mais do que a gente imagina, sabe? Dentro do nosso ser, isso é muito importante que esteja claro. E quando a gente vai para uma religião, quando a gente vai para um culto, para uma sessão religiosa, a gente, estando em paz com esse pai, com essa mãe terrena, a gente vai ter um canal aberto para encontrar aquele pai que realmente é o pai de todos nós, o pai superior, né? Deus. Então, é fundamental essa questão e a gente tirar do meio do caminho pessoas que não são aquelas que realmente a gente tem a fidelidade original, a família de origem nossa, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que, para mim, eu já percebi como que isso funciona. Eu já percebi isso dentro de mim mesmo. E graças a Deus eu consegui perceber através do estudo, através das vivências sistêmicas, dentro das constelações familiares, isso abriu minha consciência. E eu estou trazendo essa compreensão para você, que eu tenho certeza que pode ser útil. Se você está vendo até aqui, se você chegou nessa parte do vídeo, eu suponho que isso te fez pensar, será que é verdade? Né? Porque a gente tem realmente um nível de fidelidade com o grupo, e quando eu falo grupo é a nossa família de origem, que muitas vezes essa fidelidade vai além do nosso instinto de sobrevivência individual. Muitas vezes nos é ensinado isso, né, de que a gente age por sobrevivência. Porém, a sobrevivência do grupo, muitas vezes, e a nossa sobrevivência no grupo está acima daquela questão da sobrevivência mesmo, da vida, né? Então, pode observar também, comportamentos que acontecem dentro da religião, pessoas que ficam dando mais importância para o trabalho na igreja, o trabalho no centro espírita, o trabalho, seja lá como for dentro da religião, mais importância para isso do que para a própria família, ou às vezes esquecendo até do trabalho para poder dedicar à religião. O que em alguns momentos pode ser sim muito importante, necessário, algo que gratifica e que engrandece um ser humano, poder se dedicar ao próximo, claro, mas em alguns casos o que a gente nota são o quê? Pessoas que têm um excesso de dedicação à religião, quando às vezes a vida pessoal deles não está tão resolvida. Então tudo é uma questão de equilíbrio também, né? Então tem vários momentos em que a gente tem que equilibrar essa questão. E eu estou trazendo para você hoje a preponderância da gente entender a valorização dos nossos pais terrenos, para que a gente não coloque pai em outras pessoas que não são pais nossos, sabe? Que é isso que, ó a cilada, olha a armadilha. Então eu espero que isso tenha aberto seus olhos hoje. Se inscreva no canal aqui, ó, curte o vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e a gente se vê aqui no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!